Mas vamos lá, o tema escolhido foi apendicite, certo? E aí só para vocês terem, só para vocês começar a se situar. O que é o apêndice, né? A apendicite ela é a inflamação do apêndice. Mas o que é o apêndice? O apêndice ele é um órgão residual, ele é um órgão que não tem função alguma no organismo da gente, pelo menos não que a medicina tenha descoberto alguma coisa, então não tem função alguma, é um órgão residual. Acha-se que ele tinha algum papel digestivo nos nossos antepassados, mas hoje em dia ele não tem função alguma, certo? E ele fica no final do seco. O seco é o início do intestino grosso. Então vamos pensar, para quem não é da área da saúde, vamos pensar. Começa o trato gastrointestinal na boca, esôfago, estômago e intestino delgado. Então vai todo o intestino delgado e o intestino delgado ele entra no intestino grosso. Essa porção que entra no intestino grosso, do intestino grosso que o intestino delgado entra, é chamado seco. E no final do seco tem um tubo, certo? Em fundo cego, como se fosse o dedo de uma luva, né? Bem mais fino que o seco, obviamente, que é chamado de apêndice. Ele é um órgão residual que não serve para muita coisa, a não ser para dar apendicite mesmo, tá bom? E a apendicite ela é uma doença antiga, certo? Ela já tem descritos literários dela bem antigos. O primeiro artigo que foi escrito sobre a apendicite, ele data de 1543, é um artigo, enfim, bem antigo, né? Mais de quase 500 anos aí desse artigo. E a apendicite, a apendicectomia, a primeira apendicectomia que foi operada na cidade de Londres em 1736, certo? Por um cirurgião francês chamado Amiens. Inclusive, esse nome de Amiens para quem é cirurgião, para quem era da saúde, para quem vai fazer prova de residência, é um epônimo muito utilizado e muito perguntado em provas de residência, que significa a hérnia inguinal, cujo o achado dentro da hérnia do saco herniário é o próprio apêndice, né? A hérnia de Amiens, tá certo? E Amiens é o nome do cirurgião que fez a primeira apendicectomia aberta, né? Com corte, tá certo? Mas em 1982 foi realizada a primeira hérnia laparoscópica, tá certo? E hoje em dia, pelo menos aqui nos serviços privados da cidade que a gente trabalha, sobretudo, quase 100% das apendicectomias são feitas por vídeo, né? Por vídeo laparoscopia. Bom, tem um artigo muito importante para as apendicectomias que ele data de 1986 e foi escrito por um cirurgião chamado McBurney. Quem é da área da saúde sabe que McBurney é um epônimo utilizado para o ponto de McBurney, que fica entre a crista ilíaca e o umbigo, né? Que é o ponto lá de McBurney, que é quando a gente faz a compressão, a descompressão brusca, lá é um sinal bem característico da apendicite, né? Que é o sinal de Bloomberg, certo? E para você ter ideia de quão antigo, né, é o estudo dessa doença, né? E esse artigo de 1886 ele relacionava aí as indicações de laparotomia, né, de cirurgia para os pacientes com a dor justamente no ponto de McBurney, né, que futuramente depois a gente conheceu. Ou seja, é uma doença bem antiga, muito estudada, tá? E cada dia a gente se depara com uma coisa, com um artigo novo, com uma coisa nova dessa doença. E a incidência dela é muito alta, tá certo? Então, estima-se que em torno de 100 casos para 100 mil habitantes. Ou seja, é uma doença comum, não é uma doença qualquer, não é uma doença rara, tá certo? E estima-se que mais ou menos 6 a 7% da população no mundo terá apendicite, né? Então, de cada 100 pessoas, 6 a 7 terá apendicite em algum momento da vida. Foi feita uma pergunta para a gente em relação à incidência, se era mais comum em homem ou em mulher. Não tem muito isso, não, é quase igual, tá? Estima-se que em torno de 8% das mulheres no mundo irão ter, em torno de 6 a 7% dos homens irão, de 8% dos homens irão ter e de 6 a 7% das mulheres irão ter. Ou seja, a incidência é muito comparável, não tem diferença de uma para a outra, tá certo? E o que é que causa a apendicite? Já falamos do apêndice, já falamos aí um pouco da história, mas o que é que causa a apendicite? O que é que acontece no apêndice que ele vai ser inflamado e vai causar apendicite? Basicamente é uma obstrução da luz do apêndice. A fisiopatologia,
o que acontece, né, para gerar a doença é a obstrução do apêndice. Em adultos, a grande maioria das vezes, essa obstrução do apêndice ela vai acontecer devido a um fecalito, um fragmento de fezes, ele vai obstruir a luz do apêndice, não permitindo que os fluidos que entrem no apêndice, lembrando que o apêndice ele tem luz cega, né, como se fosse um dedo de luva, então as secreções ali que são produzidas, elas ficam dentro do apêndice e não conseguem retornar porque ele está obstruído. Aquilo ali vai causar distensão do apêndice, que por sua vez causa dor, que leva a inflamação, e essa inflamação leva a translocação bacteriana, as bactérias atacam o apêndice, fazendo a apendicite, tá certo? Fecalito é uma das principais causas em adulto. Em crianças, às vezes, essa causa pode ser só o aumento de linfonodos regionais ali daquela região, linfonodomegalia por alguma gastroenterite, alguma coisa do tipo, que é bem comum em criança. E a outra causa que é previsível é tumor. Um tumor de seco ou até mesmo de próprio apêndice que pode obstruir levando a apendicite. Tá certo? Quando tem essa obstrução, mais uma vez, você tem o aumento da pressão dentro da luz do apêndice, esse aumento da pressão leva a dor, leva a inflamação, translocação bacteriana, e a pergunta é, quais são as bactérias mais comuns de causar apendicite, que estão envolvidas no processo da apendicite, né? É o Bacillus fragilis e a E. coli, né? Bactéria fragilis é a bactéria mais comum no colo da gente, né? Então, era se esperar que ela fosse a mais comum encontrada também para apendicite, tá bom? Bom, e quando a pessoa tem apendicite, o que é que ela vai sentir? Qual é o sintoma mais comum, tá certo? Geralmente a história é mais ou menos essa. O paciente começa horas antes com uma dor que é mais perto do umbigo, depois essa dor vai se localizando mais para o que a gente chama de fossa ilíaca direita, essa região aqui da barriga, tá certo? E é uma dor intensa, uma dor que você toma remédio, daqui a pouquinho ela volta, pode ser associada a náusea, vômitos, pode estar associado a febre, certo? Então os principais sintomas estão relacionados a isso, tá bom? Bom, em relação ao diagnóstico dessa doença, né? Como é que a gente vai fazer para dar o diagnóstico dessa doença? Isso aí é uma celeuma muito grande, inclusive foi uma das perguntas que foram feitas para a gente, que a gente vai responder agora. Isso é uma celeuma muito grande. Por quê? O exame padrão ouro para diagnóstico de apendicite é a tomografia com contraste. Então, se você tem uma tomografia, suspeitou, pede a tomografia que ela vai te dar lá o resultado. Tá certo? Mas, por vezes, a gente não tem esse arsenal terapêutico, a gente não tem tomografia. Às vezes, você está trabalhando em hospitais de menor porte que não tem sequer ultrassom, né? Quanto mais tomografia. Então, na verdade, o que a gente pode dizer para vocês é que a clínica, o que o paciente sente e o exame físico do paciente, ele é tão importante na apendicite que por vezes você consegue dar o diagnóstico só com isso, sem precisar da tomografia, tá certo? Então tem uma série de sinais e sintomas que o paciente tem que nos levam a crer nesse diagnóstico, né? Portanto, no exame físico do paciente, a gente tem que tentar identificar se esse paciente ele tem taquicardia, se ele tem algum sinal de irritação peritoneal, ou seja, se a inflamação, quando o paciente tem apendicite, leva à inflamação do peritônio. Essa inflamação do peritônio pode ser diagnosticada por alguns mecanismos, por alguns meios de exame físico que a gente faz. Por exemplo, o sinal de Bloomberg, que é quando a gente palpa profundamente ali no ponto de McBurney e solta. A dor é maior quando você solta, a descompressão. Quando você tem um sinal de Rosving, você vai lá do lado esquerdo, pressiona do lado esquerdo do abdômen e o paciente vai sentir uma dor referida do lado direito, que é o local do apêndice. Ou, por exemplo, quando você tem um sinal de Aron, que é quando você palpa no epigaste, segura essa palpação por alguns segundos e o paciente, você está palpando aqui e o paciente começa a sentir dor no local do apêndice. Outro sinal de irritação peritoneal que é compatível com o apendicite, né? Sinal de ilho-pessoas, quando você movimenta a perna do paciente, o apêndice ele está encostado ali no músculo do ilho-pessoas, que ajuda a movimentação da perna, que ele vai doer também. Certo? Todos esses são sinais físicos, são sinais semiológicos, são sinais de exame físico que pode te ajudar a dar um diagnóstico de apendicite, tá certo? Tem um sinal de ROM também, que é quando você faz uma leve tração, no caso apenas em pacientes masculinos, que você faz uma leve tração no testículo direito, uma gentil tração, e o paciente vai sentir dor no local do apêndice. Tá certo? Então tudo isso são sinais clínicos, são sinais de exame físico, certo? De apendicite.
Então, se o paciente apresenta isso, a suspeição da gente que ele tem uma apendicite é bem clara. O que é que pode estar, o que é que pode nos ajudar também em relação ao exame complementar? O paciente pode apresentar leucocitose, o paciente pode apresentar PCR elevado, provas inflamatórias, tá certo? Então, tudo isso nos ajuda a, com o conjunto de tudo isso, dar um diagnóstico de maior suspeição para apendicite ou não, tá certo? Existem critérios para tentar dar esse diagnóstico, né? O que seriam esses critérios? Você vai somando, é uma tabelinha, você vai somando. O paciente apresenta irritação peritoneal, ganha ponto. O paciente apresenta febre, ganha ponto. O paciente apresenta leucocitose, ganha ponto. Né? Ou seja, você junta coisas do exame físico com coisas dos exames complementares e vai pontuando, tá certo? E aí uma das perguntas que inclusive foi feita para a gente foi em relação a esses critérios, né? Que foi perguntado qual critério seria melhor para o diagnóstico, se o de Alvarado ou se o de Ripasa. Respondendo especificamente essa pergunta muito complexa de ser respondida, porque é o seguinte, os critérios de Alvarado, eles estão difundidos no mundo todo. Se você for nos 2 principais livros de cirurgia geral, que a gente tem utilizado aqui no Brasil, né, que é a literatura americana, que é o Seibt e o Schwarzer, eles vão falar muito bem dos critérios de Alvarado, tá certo? Mas o que é que acontece? Eles também falam que ele não tem sua sensibilidade, sua especificidade tão elevada, né? O Alvarado ele tem uma sensibilidade que vai variar de 60% a 80% e uma especificidade de 75% a 87%. Enquanto, por exemplo, em relação à pergunta que foi feita, o critério de Ripasa, ele é um critério que tem uma sensibilidade bem mais elevada, em torno de 98%, uma especificidade de 83%. Mas qual o problema do critério de Ripasa? Ele é um estudo asiático que ele foi muito bem, ele conseguiu ser validado naquela população. Ele não tem nenhum estudo no resto do mundo que consiga caracterizar aquilo. Então, apesar do Ripasa ser mais sensível e específico, ele não tem uma validade tão difundida quanto o de Alvarado, tá certo? E aí vamos abrir um parêntese. Quando a gente está no serviço privado, por exemplo, ou até mesmo em hospitais terciários, hospitais do SUS, mas com um pouco a mais de estrutura, você consegue fazer exame de imagem que vai te dar o diagnóstico. Então, se a clínica não é suficiente para te dar o diagnóstico, você tem um auxílio de uma tomografia que vai fechar o diagnóstico para ti. Tá certo? E se no limite você vai ter, mesmo com a tomografia vai continuar o diagnóstico de apendicite difícil, você vai acabar levando esse paciente para cirurgia de qualquer forma. Né? Uma laparoscopia não vai, diagnóstico vai acabar sendo a saída para esse paciente. Tá certo? Então, o critério de Alvarado ele ainda é o mais difundido no mundo, certo? Mas a gente pode utilizar sim o critério de Ripasa, ele é mais específico, mais sensível, mas ele tem uma validade maior na população lá da Ásia onde ele foi estudado. E tem outros critérios também, critérios de ARC, né, enfim, que tem até um fator prognóstico de 97%, bem elevado também, tá certo? Então, por vezes a gente acaba tendo que ser perspicaz e saber utilizar esses critérios, e por vezes você tendo auxílio de diagnóstico de tomografia, você acaba pedindo a tomografia e toca o barco, certo? Ainda em relação aos exames complementares, a tomografia com contraste é o padrão ouro, tá certo? Mas ele é um exame mais caro. E tem a inconveniência do contraste, tem a inconveniência de você estar usando radiação. O ultrassom, ele é um exame um pouco menos específico, mas ele é mais barato, e ele é mais barato, ele é mais inócuo, né? A ultrassom não causa nenhum mal ao paciente. A tomografia tem a radiação e tem o contraste. E a ressonância é um exame com menos impacto, né? Mas é um exame, porque não tem radiação, a ressonância, mas é um exame muito mais caro, mais incômodo, mais demorado. Basicamente a gente vai usar a ressonância para pacientes gestantes, certo? Quando você não tem ultrassom, quando é difícil ver, você acaba podendo usar a ressonância. Mas a ressonância magnética para apendicite é praticamente... não me recordo aqui de ter utilizado, por exemplo, tão recentemente, certo? Bom, então, dado o diagnóstico, você foi lá e você deu o diagnóstico para o paciente, o que é que você vai fazer? Você tem que, obviamente, operar esse paciente, você tem que tratar esse paciente. Não existe tratamento cirúrgico, não existe tratamento clínico para apendicite, tá certo? Toda apendicite você tem que ser tratamento cirúrgico, tá bom? E uma pergunta,
Apendicite pode matar? Isso é uma pergunta que foi feita pra gente. Pode matar. Sobretudo se você pegar pacientes idosos, com demora de diagnóstico, né? Mas é uma doença plenamente curável, tá certo? De uma cirurgia sem muitas dificuldades técnicas. Qualquer cirurgião geral é capaz de operar uma apendicite aberta por vídeo, tá certo? Mas infelizmente ainda há relatos, né, de pessoas que morrem. Por vezes isso demora no diagnóstico, por vezes isso pode ser complicações da própria cirurgia, faz abscesso, faz sepse abdominal, enfim. Mas não é para ser comum. Morte por apendicite não é para ser comum, mas infelizmente é uma doença que mata sim, tá certo? Bom, e qual o melhor, se o tratamento ele é cirúrgico, qual a melhor forma de você tratar? Cirurgia por vídeo ou cirurgia aberta? Tá? Não existe nenhum estudo que seja categórico em relação a isso. Faz a cirurgia aberta que é melhor. Faz a cirurgia por vídeo que é melhor. Acaba-se que, quando você tem a possibilidade de operar por vídeo, você tente fazer isso. Por quê? Né? A cirurgia laparoscópica, ela diminui o risco de infecção, ela tem um menor índice de morbidade, tem um menor índice de dor pós-operatória. E não tem nenhuma grande complicação a mais relacionada à cirurgia aberta. Na verdade, minto. A cirurgia aberta, ela faz menos abscesso como complicação posterior. Mas isso eu acho que isso é um viés do estudo que mostrou isso, né? Por quê? Porque geralmente quando você tem uma apendicite complicada, que você está fazendo aberta, você acaba fazendo a laparotomia. Você abre de norte a sul, né? Você faz uma incisão gigante aqui na barriga. E aí é mais fácil você lavar a barriga dessa forma. Então não acredito que esse estudo que mostrou que as cirurgias abertas elas têm menos complicação relacionada a abscessos, eu acho que está relacionado basicamente a apendicite grau 4, né, que é quando o cirurgião vai fazer uma laparotomia. Voltando aqui, pessoal. Aurílio é o nosso colega aqui, é o oncologista clínico aqui da Oncovia, é o nosso chefe aqui, né? Então, completando. Então, a cirurgia por vídeo, ela hoje é bem mais difundida se você tem essa possibilidade. E a coisa boa da cirurgia por vídeo é que, por exemplo, se você tem uma dúvida de diagnóstico, em caso de mulheres que doem fóssil direita, pode ser gravidez ectópica, cisto do ovário roto, torção ovariana, tem uma série de DIP, pode ser uma série de outros diagnósticos. A laparoscopia vai ser muito melhor para você conseguir distinguir um diagnóstico entre apendicite e um diagnóstico diferencial desse, tá certo? Então, a cirurgia hoje que a gente recomenda, que a gente tende sempre a fazer, a apendicectomia por vídeo laparoscopia, tá bom? Mas é isso, meus queridos. Eu acho que a gente conseguiu responder todas as perguntas, né? Ficar atento. A apendicite é uma doença comum. Uma das perguntas que foi feita para a gente por direct era relacionada à incidência, e era um estudante de medicina que colocava se ele em algum momento da vida ele ia se deparar na necessidade desse diagnóstico. Pode ter certeza que sim. Se você for fazer psiquiatria, se você for fazer dermatologia, não importa a especialidade que você vai fazer. É uma doença comum que algum dia vai ser necessário você dar esse diagnóstico, tá certo? Então, fiquem bem atentos para isso. Quem tiver dúvida aí, pode mandar um direct, mensagem, qualquer coisa que a gente vai respondendo. Tá bem, turma? Valeu, um abraço.